Qual é a origem do blackface? Uma prática considerada racista em que pessoas brancas pintavam o rosto de preto para representar pessoas negras de maneira estereotipada e depreciativa. Hoje, conheceremos a vergonhosa história desta prática racista. Então se inscreva no canal e venha comigo conhecer esta desconfortável história. A nossa história de hoje começa na cidade de Nova York, na Bowery Street, ou Rua Bowery. A Rua Bowery é uma das ruas mais antigas de Nova York e no século XIX era o coração do entretenimento para a classe trabalhadora da cidade, que após dias cansativos de trabalho, as pessoas se reuniam nos teatros e tavernas ao longo da Bowery Street para se divertir. Elas assistiam a uma variedade de espetáculos, como truques com cavalos, peças de teatros e atos circenses. Entre os muitos teatros da Rua Bowery, o Bowery Theatre se destacava como o mais imponente, oferecendo entretenimento grandioso para a classe trabalhadora da época. É nesta rua, entre os números 46 e 48, que se encontrava o imponente teatro. O Teatro Bowery ele foi construído em 1826 e era o maior teatro dos Estados Unidos com mais de 3.000 assentos. Produzido por E.T.L. Town, ele tinha uma fachada semelhante a um templo grego. Localizado no lado leste da parte baixa de Manhattan, era conhecido por sua decoração luxuosa e foi o primeiro teatro do país a usar iluminação a gás. Este opulento teatro ele sofreu com vários incêndios ao longo do século XIX e em 1929 um último incêndio destruiu definitivamente o antigo edifício e no seu lugar hoje existe um edifício moderno coberto de vidros. E foi no palco do antigo Teatro Bowery, no dia 12 de novembro de 1832, que o ator Thomas Dartmouth Rice entrou no palco vestido em trapos, com seu rosto e mãos pintados de preto com uma pasta de cortiça queimada. Em sua performance, Rice apareceu no palco usando esta maquiagem preta para imitar a pele de uma pessoa negra, vestindo trajes esfarrapados que evocavam a aparência de um escravo ou de um trabalhador afro-americano da época. O ator Thomas Rice criou um personagem, o Jim Crow, para ser cômico e exagerado. Ele se apresentava com uma pintura de blackface, cantando e dançando de maneira exagerada para fazer o público rir, afinal era uma comédia. A música famosa do personagem, chamada Jump Jim Crow, ela incluía um refrão que dizia o seguinte: volte, vire e faça assim. Toda vez que eu volto, eu pulo Jim Crow. Durante suas apresentações, ele cantava esta música, Jump Jim Crow, e fazia ali uma dança cheia de giros, pulos e passos desajeitados, o que causava muita risada na plateia. A letra da música incluía refrões repetitivos e ele falava de uma forma estereotipada, imitando de forma caricatural a fala de pessoas negras da época. Muitos africanos chegavam como escravizados nos Estados Unidos naquele período, o que levou ao desenvolvimento de variações linguísticas locais. Um exemplo é o Goulart, falado nas regiões da Carolina do Sul e do Norte, que é uma língua crioula formada pela mistura do inglês com línguas africanas. Essas comunidades elas criavam verdadeiras sociedades de falantes de Goulart, preservando ali as suas tradições e identidades culturais. Identidades estas que foram criadas na diáspora. 50 anos depois, o editorial do jornal The New York Times, em 1881, ele afirmava que Thomas Rice, um jovem ator da companhia do Mr. Conner, se inspirou em um escravizado idoso conhecido como Jim Crow, que trabalhava em um estábulo e tinha uma maneira peculiar de se movimentar e cantarolar. Rice transformou essa figura em uma performance cômica, adotando o nome Jim Crow, e criando uma música e dança que se tornaram um sucesso imediato no teatro em Louisville. Ele vestiu-se e atuou como Jim Crow, introduzindo o público a uma caricatura exagerada que seria uma das primeiras representações do personagem estereotipado
estereotipado que mais tarde se tornaria uma figura central na arte dos menestréis americana. Esta publicação é do The New York Times, de 5 de junho de 1881. Um fato é que este show de Rice foi um sucesso instantâneo e se tornou extremamente popular. As pessoas adoravam a performance e logo o personagem de Crow se espalhou por outros teatros nos Estados Unidos e até na Europa. E isso ajudou a solidificar o uso do blackface como uma forma comum de entretenimento, e isto baseado em representações ofensivas a pessoas negras. Um outro ator deste período é George Washington Dixon, que foi um dos artistas que aproveitou o sucesso das performances de blackface. Em 1829, ele já era famoso pela música Quo Black Rose, considerada uma das primeiras canções da blackface. Esta música, que traduzida seria Rosa Preta como Carvão, usa nomes e comportamentos que refletem a visão distorcida e preconceituosa das pessoas afro-americanas na época de Sambo. Sambo e Rose são representações dessas ideias raciais, com Sambo sendo retratado como um personagem que deve realizar tarefas e se comportar de maneira submissa. Por volta da mesma época em que Thomas Rice fazia sucesso com Jim Crow, Dixon ficou ainda mais conhecido por interpretar a música e o personagem Zip Coon. O personagem Zip Coon foi criado por George Washington Dixon. Ele era uma caricatura racista de um homem negro que tentava imitar os modos e a fala dos brancos, especialmente os da alta sociedade. Era retratado como vaidoso, presunçoso e ridículo, vestindo roupas extravagantes e usando um vocabulário pomposo, porém incorreto e distorcido. A sua principal música, Zip Coon, mais tarde conhecida como Turkey in the Straw, ou Peru na Palha, ela apresentava letras que zombavam da tentativa da integração dos negros na sociedade branca, retratando as pessoas negras como incapazes de alcançar o mesmo status social. A figura de Zip Coon, ela reforçava estereótipos negativos, ridicularizando a ideia de que os negros poderiam ascender socialmente ou se comportar de maneira dita civilizada. Assim como Jim Crow, Zip Coon se tornou um símbolo de representação desrespeitosa e desumanizante dos negros nos espetáculos de blackface durante o século XIX. O termo deriva da palavra raccoon, ou guaxinim, e foi empregado de forma desrespeitosa para comparar pessoas negras a animais, destacando ali uma percepção racista de inferioridade e de desumanização. De acordo com o historiador Brian Roberts, da Universidade do Norte de Iowa, em sua pesquisa, que também é base para esta aula de hoje, Blackface Nation, Raça, Reforma e Identidade Americana na Música Popular, ele afirma que tanto Jim Crow quanto Zip Coon seriam os atos fundadores do blackface durante a década de 1830, na década de 1840 e até o presente. Praticamente todas as músicas e atos de blackface derivaram dos personagens. As músicas, junto com os personagens e seus artistas, tinham vários elementos em comum. Primeiro, Rice e Dixon provavelmente não eram os autores das músicas. Muito provavelmente, eles pegaram a melodia, a letra e até mesmo os próprios atos em fragmentos e pedaços, pegando emprestado parte de outros artistas e adicionando seus próprios toques com o passar do tempo. Segundo, ambos os artistas, eles tinham conexões com a cultura artesanal em declínio do Nordeste americano. E, finalmente, tanto Jim Crow quanto Zip Coon expressavam necessidades e desejos de seus públicos emergentes da classe trabalhadora. Os artistas de blackface, eles copiaram e apropriaram-se de canções e danças de trabalhadores negros, alegando-as como suas para criarem seus próprios atos. Brian Roberts, ele afirma, nos anos seguintes, enquanto competiam pelo título de criador do gênero, os artistas de blackface fariam a mesma alegação. As músicas e os atos foram roubados, não inventados. Edwin Christie, o fundador dos extremamente populares Christie's Minstrels, ou Christie's Menestréis, disse que pegou seu material de trabalhadores de bancos fluviais negros e estivadores ao longo do Mississippi. William Whitlock, mais tarde,
Um membro dos Ministréis de Virgínia, ele afirmou que durante a década de 1830, enquanto viajava pelo sul com o circo, ele fugia furtivamente para alguma cabana de negros para ouvir os negros cantarem e vê-los dançar. Como um historiador posterior diria, o blackface foi originalmente inspirado por canções genuínas de escravos, pois os menestréis brancos visitavam plantações, ouviam canções afro-americanas em campos de algodão e canas-de-açúcar, em barcos a vapor e em docas fluviais e as levavam para o uso no palco. Dixon usou o personagem Zip Coon para zombar da tentativa de alguns negros de se elevar socialmente e parecerem sofisticados, enquanto Jim Crow era retratado de forma simples e desleixada. Zip Coon se vestia com exagerada elegância e sofisticação, como um dandy urbano que tentava se destacar. No palco, ele parecia com trajes sofisticados e atitudes afeminadas, refletindo uma caricatura da vaidade e do desejo de status social daquele período. Jim Crow e Zip Coon, eles se baseavam na ideia de uma negritude estereotipada que retratava o homem negro como pobre, sem educação e sempre envolvido em atividades como canto e dança. Esses personagens visavam contrastar com os negros que estavam ascendendo socialmente, que eram vistos como ameaças à identidade autêntica que os estereótipos promoviam naquele período. Mas antes de continuar, eu quero que você saiba que o nosso canal já conta com mais de 250 vídeos exclusivos e gratuitos para você. E todo este material foi produzido com muito carinho, com muito esforço e atenção para que você possa aprender mais sobre a história da África e dos povos afrodiaspóricos e as questões que atravessam essas identidades. E para fazer essas pesquisas precisamos do seu apoio. Você pode se tornar um membro do canal e a partir de R$6 contribuir para que essas pesquisas continuem acontecendo. Você pode encaminhar uma contribuição pela chave Pix que está na descrição do vídeo e também no QR Code aqui na tela, e será um grande prazer receber a sua doação para nos ajudar a manter essas pesquisas. Mas você também pode se tornar um inscrito no canal, compartilhar, principalmente compartilhar para que as pessoas conheçam mais. E uma coisa que eu chamo muito a atenção, a maioria das pessoas que ainda visualizam os conteúdos, eles ainda não são inscritos. Então eu quero desafiar você a se inscrever agora. Você que não é inscrito, inscreva agora. E você que já é inscrito, tente trazer mais um inscrito para que nós possamos conseguir alcançar mais e mais pessoas. E afinal de contas, a essência deste canal é produzir material para uma educação antirracista, sobretudo. E para isto, contamos com você. E agora, voltemos à nossa história. Na América do século XIX, a música negra era amplamente vista através da lente das canções dos escravizados. A cultura negra da época era predominantemente associada à escravidão, enquanto as manifestações culturais eram associadas à elite ou à classe média, como reforma, ópera popular e outras artes, e eram consideradas como cultura branca e pertenciam às classes sociais mais altas. O grande pensador Du Bois, ele observava que associar a música negra apenas às canções de escravizados criava um paradoxo. Por um lado, essas músicas têm grande beleza e expressividade, por outro, estavam ligadas a uma história dolorosa de opressão, o que fazia com que fossem vistas com um certo desprezo. Mesmo assim, essa visão persiste na história americana, principalmente dos Estados Unidos, onde a cultura e a música negra são frequentemente associadas exclusivamente à escravidão. A ideia é que antes da Guerra Civil, a experiência negra era marcada principalmente pela escravidão, e por isso a cultura negra e suas músicas teriam nascido nessa condição. Essa herança musical ela é vista como algo profundamente africano, caracterizado ali pela liberdade e também pela expressividade. No entanto, essa visão simplifica a complexidade da cultura negra e ignora as muitas influências e misturas que foram produzidas através dos encontros culturais. Ela leva a um estereótipo que aproxima a cultura negra das caricaturas do blackface, uma representação exagerada e desrespeitosa de pessoas negras. Essa abordagem tradicional, ela divide a música em categorias fixas, como se fosse canção de negros ou canção negra e canção branca, sem considerar a riqueza das trocas e das adaptações culturais ao longo do tempo.
O Chinua Achebe tem um conceito muito importante em sua obra O Mundo se Despedaça. Ele afirma que o objetivo do estereótipo é amplificar, em vez de lidar com a complexidade da diversidade, que poderia ser uma coisa ou talvez outra. Ele reduz tudo a uma única e abrangente declaração. Em 1842, o show dos Menestréis foi organizado como uma apresentação completa de entretenimento blackface, com danças, imitações de estereótipos negros e canções com sotaque como se fosse de pessoas negras, mas exagerado. A primeira trupe a fazer isso foi os Menestréis de Virgínia, que era liderado por Dan Emmett. O show seguia uma estrutura em que o apresentador branco, chamado interlocutor, era educado, sofisticado, enquanto os comediantes de blackface, conhecidos como os Endmen, faziam piadas em um dialeto, uma variação linguística exagerada e caricata, como se fossem pessoas negras falando. Essa dinâmica ela reforçava a ideia de que o homem branco era civilizado e superior, enquanto os personagens negros eram ingênuos e descontrolados, servindo apenas ali como entretenimento. Em 1845, o sucesso dos espetáculos de menestréis acabou criando uma subindústria de entretenimento que produzia não apenas as apresentações, mas também todo o material relacionado a elas, como canções, partituras, maquiagem, fantasias e uma série de estereótipos prontos que serviam ali de base para novas performances. Isso significava que o blackface e os estereótipos racistas se tornaram comercializados e comercializáveis e amplamente difundidos, contribuindo para a perpetuação de imagens distorcidas e prejudiciais às pessoas negras na sociedade. A era Jim Crow, ela foi um período nos Estados Unidos, aproximadamente entre 1877 até os anos 1960, que foi caracterizado por leis e práticas que mantinham os afro-americanos segregados e discriminados, com a população negra enfrentando grandes injustiças e desigualdades. E daí se deu o nome de Leis Jim Crow, ou Jim Crow Law. Embora nós não tenhamos filmagens desses shows anteriores à guerra, até mesmo por causa da tecnologia da época, que ainda não disponibilizava essa possibilidade, o formato e o conteúdo foram recriados e continuaram a influenciar a percepção racial durante a era Jim Crow, ou seja, por quase 100 anos. Em 1848, a canção Oh Susanna, de Stephen Foster, que tratava da separação de famílias negras escravizadas, ela se tornou um grande sucesso entre os garimpeiros na Califórnia. Você deve conhecer a melodia desta música. Agora dê uma olhadinha neste anúncio. É da trupe do Fields Menestréis, uma das maiores companhias de blackface do século XIX, que competia com os menestréis de Virgínia. Após a Guerra Civil, as performances de blackface ganharam grande popularidade nas cidades do norte e centro-oeste dos Estados Unidos, onde ali o contato direto com afro-americanos era menos frequente. Nesse contexto, o sentimento racial branco se intensificou especialmente após a emancipação, quando os estereótipos racistas propagados antes da guerra acabaram ali colidindo com a realidade de afro-americanos que estavam lutando pela cidadania plena e pelos seus direitos, como, por exemplo, o direito ao voto. Esse choque acabou ajudando a perpetuar e reforçar preconceitos através da indústria do entretenimento, refletindo e alimentando as tensões raciais e sociais da época. Embora os menestréis dos Estados Unidos tenham desenvolvido um estilo próprio de caricaturar pessoas negras, a professora Ariana Thompson, da Universidade Estadual do Arizona, ela conecta o início do blackface às práticas teatrais da Europa medieval, veja só, e especificamente nas peças de milagres ou mistérios. Nessa época era comum usar betume e fuligem de carvão para escurecer a pele dos atores que representavam almas corrompidas, demônios
ou diabo. O professor Anthony Barthélemy, da Universidade Estadual de Louisiana, ele diz o seguinte, que em muitas dessas peças, as almas dos condenados eram interpretadas por atores com o rosto pintado de preto ou vestidos de preto. Em várias versões dessas histórias, Lúcifer e seus seguidores, após pecarem, também eram retratados como pessoas negras. Daí a grande conexão entre a religião e o racismo, e nós já falamos aqui em outras aulas que eu deixo na descrição do vídeo para você conferir. Após o período medieval, o uso do blackface ele atingiu um apogeu na Inglaterra durante a vida de William Shakespeare. Nessa época, atores brancos usando diferentes tipos de maquiagem racial e próteses, perucas, por exemplo, representavam personagens como mouros africanos. Um exemplo notável desta prática é o único desenho contemporâneo de uma performance de Shakespeare que inclui Aaron, o Mouro, de Titus Andrônicos. Aaron é um vilão negro cujas origens não são especificadas. Esse desenho ele foi feito pelo escritor inglês Henry Pynchon. A tradição dos atores brancos usando maquiagem e próteses para representar personagens negros começa então a migrar para as colônias americanas no final do século XVIII. No palco colonial americano, Otelo era uma das peças mais populares, mas várias outras também incluíam personagens negros interpretados por atores brancos. Desde o início, a representação de personagens negros no teatro ocidental, dominada por atores brancos usando próteses raciais, mostrando que a performance da negritude no palco era um esforço exclusivamente branco. Na década de 1870, a atriz Carrie Swain ela começou a participar de shows de menestréis onde se apresentava ao lado do seu marido Sam Swain, que era um acrobata e uma artista de blackface. Carrie Swain possivelmente foi a primeira mulher a se apresentar em blackface, uma prática que até então era quase exclusivamente realizada por homens. Na primeira adaptação cinematográfica da Cabana do Pai Tomás, de 1903, todos os principais papéis de personagens negros foram interpretados por atores brancos usando blackface. Mesmo na versão de 1914 de Uncle Tom, que contou ali com um ator afro-americano Sam Lucas no papel principal, uma mulher branca em blackface interpretou a personagem Topsy. Em 1969, a TV Globo lançou uma das suas megaproduções mais polêmicas, a novela A Cabana do Pai Tomás. Nesta produção, o ator branco Sérgio Cardoso, ele foi maquiado com blackface para interpretar um personagem negro, o que acabou gerando um grande constrangimento e uma grande controvérsia também. Esse episódio, na verdade, ele é apenas uma parte da discussão mais ampla sobre a apresentação dos negros na televisão brasileira. E para entender melhor as diferentes formas como os negros foram retratados na telenovela e também em outras produções, eu recomendo muito o livro A Negação do Brasil, este aqui, O Negro na Telenovela Brasileira, do grande escritor e pesquisador Joel Zito Araújo. Pessoal, esse livro ele oferece uma análise crítica e muito aprofundada sobre este tema da presença do negro na teledramaturgia brasileira. Recomendo demais para vocês, tá bom? Já no filme The Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, de 1915, dirigido por D.W. Griffith, todos os personagens principais principais, também foram interpretados por pessoas brancas utilizando blackface. No entanto, a forte reação contra o racismo do filme acabou ajudando a diminuir essa prática em papéis dramáticos no cinema. No filme O Negro que Tinha uma Alma Branca, de 1927, que teve o ator branco Raymond DeSarkis, que interpretou o personagem negro cubano Peter Wald. As imagens estereotipadas de pessoas negras estavam presentes nas literaturas, charges políticas e nos teatros do século XIX e XX no Brasil. Por exemplo, José Veríssimo, escritor e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ele assina um artigo publicado em 1901 em um jornal da capital federal, Rio de Janeiro na época, onde ele dizia o seguinte: o que se pode esperar de um povo feito do conluio de selvagens inferiores, indolentes e grosseiros, de colonizadores oriundos de gente mais vil da metrópole, calcetas, assassinos, barregões
e de negros boçais e degenerados. O Brasil, junto com sua elite, ele fazia parte do circuito internacional de companhias teatrais americanas que apresentavam shows com blackface. Um exemplo disso é uma publicação do Correio da Manhã, um jornal do Rio de Janeiro, em 1917, que destaca várias apresentações no teatro, incluindo uma intitulada especificamente de blackface. Isso mostra como o Brasil estava integrado às tendências culturais racistas vindas dos Estados Unidos naquele período. Esta mesma companhia ela é anunciada no Jornal do Brasil de 1917, onde anuncia Fênix Teatro Cassino, hoje, domingo, hoje, matinê familiar às 3 horas da tarde, às 8 e às 10. Baxter e Willard, American Ragtime Review, amanhã, segunda-feira, dia da moda, estreias de alto valor artístico. Primeiro, Miss Martell, Dance Dancing, ou Dança Deslumbrante, Character Song, e Canção do Personagem. Segundo, Julian, célebre ventríloco norte-americano. Terceiro, Plantation Jubilee, pelo grupo das Girls. Quarto, Blackface Song and Dance, pelos artistas Mullaby and White. Pelo menos 2 das 3 apresentações desta companhia eram baseadas nas representações estereotipadas de pessoas negras e nos shows de menestréis. Um show de Plantation Jubilee, ou Jubileu da Plantação, era realizado por artistas brancos e era uma produção de estereótipos negativos e racistas, porque retratava uma versão romantizada e falsa da vida dos escravizados nas plantações. Esses espetáculos, feitos por performers brancos em blackface, eles exageravam características das pessoas negras afro-americanas, apresentando eles como felizes, despreocupados e contentes com a escravidão. Isso reforçava estereótipos desumanizadores como o escravo feliz e o negro infantilizado, e acabava perpetuando ideias racistas que ignoravam as duras realidades da escravidão e serviam ali para justificar a opressão racial. E o último show se chamava exatamente Blackface, não precisa nem traduzir, né? Interpretado por 2 artistas que dançavam e cantavam. Um se chamava Mullaby e o outro White. Durante as décadas de 1830 e 1840, os shows de menestréis eles estavam no auge da sua popularidade e no epicentro da indústria da música americana. Esses espetáculos eles apresentavam canções e esquetes que frequentemente exploravam os estereótipos racistas sobre pessoas negras afro-americanas. Os personagens comuns incluíam ali o escravo, o dandy, que era aquele todo arrumadinho que tentava se adaptar à vida social, e eles eram subdivididos em outros subarquétipos, como o caso da Mami, ou Nani, que é a ama de leite, vamos falar em um outro vídeo sobre ela, e também tinha o outro que era o negro velho, tinha a provocadora mulata, e também o soldado negro. Quando nós falamos sobre Jubileu da Plantação, o que seria esse jubileu? Jubileu foi como foi chamado o momento logo após a Guerra Civil, quando os ex-escravizados comemoravam sua liberdade cantando e dançando com um estilo de canção negra que era conhecida como spiritual, espirituais. Mas para além disso, a imprensa também divulgava imagens estereotipadas de pessoas negras, como você pode ver na revista da Semana Ilustrada de 1863. Já esta outra reprodução é de um pôster de um show de menestréis nos Estados Unidos, de William West de 1900. Neste folder é possível ver a transformação de uma pessoa de ascendência europeia em uma caricatura de uma pessoa de pele escura de ascendência africana. Os estereótipos incorporados nos personagens dos menestréis de blackface não só desempenhavam ali um papel significativo na consolidação e na proliferação de imagens, de atitudes, de percepções racistas em todo o mundo, mas também na popularização da cultura negra. Pois é, no Brasil, o blackface ele começou a aparecer em eventos de carnaval no início do século XX. Durante esse período, o carnaval era usado para criar personagens cômicos ou caricaturais, e frequentemente eram baseados em estereótipos negativos das pessoas negras. Essas representações eram não apenas insensíveis, mas também reforçavam e perpetuavam preconceitos raciais. Durante as décadas seguintes, o blackface continuou a ser uma prática comum em algumas escolas de samba no Brasil, marchinhas de carnaval
e blocos carnavalescos. As figuras pintadas de negro muitas vezes estavam fantasiadas de forma exagerada e com comportamentos estereotipados que ridicularizavam os negros e desconsideravam suas reais contribuições e experiências. A presença do blackface no carnaval era uma manifestação de uma visão racista que minimizava a identidade e também a dignidade das pessoas negras. Mas sobre a história do blackface no Brasil é o tema para um outro episódio que estamos produzindo para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também você pode aprender um pouco mais nas nossas aulas ao vivo aos domingos às 19h30. Você é nosso convidado. Sobre este tema eu recomendo 2 livros que não sei se tem versões em português. Um deles é o Espirituais e o Nascimento de uma Indústria de Entretenimento Negra, da professora e etnomusicologista Sandra Jean Graham, e também o livro Nação Blackface, que foi utilizado inclusive como base para esta aula de hoje, e é do professor Brian Robert. E você, o que você achou desta história? Deixe aqui sua opinião no comentário, eu terei o maior prazer em ler. E lembre-se, tudo tem história. Os povos africanos e afrodiaspóricos têm muita história e têm muita identidade. E eu vim aqui contar sobre ela para você.